O Brasil derrubou o PPI, que é o preço de paridade de importação. Isso depois de passar mais de o quê? Uns 2.000 dias, cara, caindo no golpe da gasolina importada, né? Ou falsamente importada. Você sabe, né? Preço de paridade de importação. É fingir que a gasolina é importada, meter ali um aumento no preço, graças ao dólar, e aí a população brasileira acaba sofrendo aí para ajudar o acionista gringo da Petrobras. Isso acabou, ou mais ou menos acabou, e vamos entender melhor isso aí agora. A Petrobras estava sangrando na própria carne para poder distribuir lucro a acionistas. Bom, vou começar aqui diretão. Jean Paul Prates, presidente da Petrobras. Esteve comigo várias vezes, gosto muito dele aqui. Disse mais de uma vez que a intenção era de fato derrubar o PPI. Lá pelas tantas assim eu fiquei na dúvida, né? Mas demos um crédito e esperamos. Lula chega em janeiro, o Prates vai para a Petrobras, abril chega a nova diretoria, agora em maio a gente tem essa ofensiva contra o PPI. Cadê o presidente da Petrobras? Não, os instrumentos da Petrobras competitivos, os instrumentos de rentabilidade, de garantia da financiabilidade da companhia estão integralmente garantidos. O que nós estamos falando aqui é um modelo que vai garantir a ela ter o melhor preço para o seu cliente, como qualquer outra empresa. Não há intervenção nenhuma. Agora, a comunhão de interesses e de propósitos, há sim aproveitar os ativos brasileiros em favor dos brasileiros. Isso está entre nós. Maravilha. Tá aí o Jean Paul Prates e a conclusão ali é de que essa coisa de dolarizar a gasolina é meio que mais do mesmo dentro do capitalismo brasileiro, né? Você pega o Estado, hein? E através do Estado você tira do povo para dar uma ajuda aí para esse capitalista que é liberdade econômica. No fim das contas é isso. E o Jean Paul está ajudando a gente a entender. Ó, isso aí nem liberal é. É uma coisa meio estranha, meio contraditória vocês acreditarem nisso. Veja, ouça o Boulos, eu acho que é o cara que deu a melhor explicação dessa treta lá atrás. Ouça o Boulos aí, na sequência, comentário do João. Tem o preço dos combustíveis atrelado ao mercado internacional, sendo que o seu custo... Quem estava vendo em 2 vezes, agora está vendo em 4. Isso é medido nacionalmente, em reais, por uma produção que é feita aqui. O lucro da Petrobras só aumenta. E quem ganha com isso são os acionistas da empresa que recebem a distribuição de dividendos no fim do ano. Não por acaso, olhem só, olha aqui essa curva que está aparecendo na tela. Os dividendos, a distribuição de dividendos da Petrobras agora em 2022 foi superior a 215 bilhões de reais. Recorde histórico. Foi superior, inclusive, ao lucro líquido da empresa no ano. E boa parte desses acionistas nem brasileiros são. 46% dos acionistas da Petrobras são estrangeiros. Não tenho nada contra gringo. Até tenho amigos que são. Eu vou investir aqui a minha aposentadoria nas ações da Petrobras. Não, senhor, são fundos bilionários internacionais que especulam com a Petrobras e que fazem uma pressão econômica e política para que a empresa não altere a política de preços, para que eles continuem ali arrecadando bilhões de reais em cima do quê? Do couro do povo brasileiro que está pagando gasolina lá em cima do couro da inflação no Brasil, porque quando o diesel sobe todo o resto. Ô, gente, é isso que está em jogo. O problema é que uma parte da opinião pública, da imprensa corporativa, dos setores políticos e, claro, né, dos setores econômicos querem manter essa política. E ficam dizendo, não pode mexer nisso. O mercado vai reagir mal. Pelo amor de Deus. E o mercado não reagiu mal, ao que me consta, né? João, então tá aí. Ficou satisfeito com essa notícia? A gente já sabia que ela viria faz mais ou menos aí umas 2 semanas que esse cenário começou a se pintar, né? Bem, primeiro até coloquei meu maravilhoso boné do Sindipetro. Quero mandar um abraço para todos os trabalhadores da Petrobras, que é uma indústria importantíssima para a soberania nacional e que vem, gente, sobre um ataque constante e continuado há anos. A Petrobras vem sendo desmembrada durante todo o período do final do governo Temer. O gasto, né, com desenvolvimento, com pesquisa, nunca foi tão baixo. Nós tivemos vendas atrás de vendas, das formas mais absurdas possíveis. Nós tivemos refinarias sendo vendidas pelo
preço que elas lucram em um único ano. Nós tivemos a rede de distribuição e logística sendo destruída. Nós tivemos a nossa cadeia de soberania rompida. A Petrobras era do poço ao posto, não é mais. Nós tivemos não apenas essa venda, como a venda seguida do aluguel do que foi vendido. Os gasodutos, as estruturas de transporte, as estruturas de logística, elas não nascem do chão, elas não caem de uma árvore. A Petrobras vendeu essas estruturas para alugar essas estruturas de quem comprou essas estruturas por um preço que em 10 anos pagará a estrutura. Ou seja, o sujeito ganhou de graça toda uma infraestrutura logística para conseguir receber o aluguel continuado que vai pagar aquilo que ele investiu. Nós estamos falando de lesa-pátrias. Nós estamos falando aqui daquilo que é a égide do que foi o governo Bolsonaro e do que é o golpismo à direita no Brasil, que é o nacional entreguismo. A pessoa se pinta de verde e amarelo e bate continente, se é para a bandeira do Tio Sam, para a bandeira da França, para a bandeira do Reino Unido e afins, né? A promessa de se quebrar o PPI é uma promessa de campanha. Quem acompanha o nosso filósofo existencialista do petróleo, Jean-Paul Sartre, sabe que desde quando ele assumiu a cadeira da Petrobras, na sua primeira entrevista pública, ele já falou que existia uma necessidade de se quebrar o PPI, porque o PPI é algo artificial, insano e que só serve para ajudar o investimento privado no Brasil. Não faz sentido nenhum eu dolarizar um preço de algo que não é produzido em dólar para facilitar a competição de indústrias que vieram de fora contra uma indústria que é soberania nacional. Vamos só lembrar aqui, Álvaro, e uma coisa que eu acho que é historicamente importante a gente falar, que a primeira agência regulatória do planeta foi nos Estados Unidos no final do século XIX, que era a agência regulatória das ferrovias americanas. Qual que era a função da agência regulatória das ferrovias americanas? Permitir boas ferrovias, ajudar os trabalhadores das ferrovias, não permitir oligopólios? Não, antes pelo contrário, a função dela era organizar os oligopólios para que o Estado servisse de bancada de negócios para aquela burguesia. Os Rockefeller se tornam os Rockefeller com a ajuda do Estado estadunidense. Então façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. A gente sabe muito bem a diferença da prática do capitalismo e da letra fria da sua bela lei idealista. O consenso de Washington serve para qualquer lugar que não seja Washington, né? Nós, nesse nosso capitalismo burocrático, nessa colônia, nessa semicolônia que ainda somos, que precisamos de uma segunda e verdadeira independência, porque nossa primeira independência é da boca para fora, nós temos uma burguesia que é burocrática, que é compradora, que ela se tornou intermediária. Por que que essas pessoas gostam tanto de privatizações? Por que que essas pessoas gostam tanto de ceder ao mercado? Porque elas estão recebendo parte destes lucros. Esse bolo é dividido, a maior parte dele vai para fora. Você consegue imaginar uma empresa, qualquer empresa do mundo, que lucre R$1 e distribua 1,63 de lucro? É isso que a Petrobras estava fazendo. A Petrobras estava sangrando na própria carne para poder distribuir lucro a acionistas. E o Boulos nos lembra aqui muito bem que 46% desses acionistas são fundos mobiliários internacionais. Vamos só lembrar aqui, gente, que a gente perdeu o posto, né? A Vibra, que é a distribuidora, é uma coisa tão bizarra que ela conseguiu roubar o nome para que você que esteja abastecendo lá não se perceba, não a perceba do fato que se perdeu o posto. Nós quebramos o PPI, mas a próxima briga, a próxima coisa que nós precisamos de pautar é voltar a BR distribuidora.
Nós temos que ter de novo uma cadeia soberana que saia do poço ao posto. Nós temos que ter de novo investimentos massivos de desenvolvimento, de tecnologia, porque a Petrobras durante muito tempo capitaneou internacionalmente o desenvolvimento de prospecção de petróleo no mundo. Nós estamos falando de uma empresa genuinamente brasileira, fruto da luta, fruto do suor, do sangue, da linfa de trabalhadores, fruto de uma briga gigantesca que começa lá atrás na década de 50. Vamos lembrar dos militares entreguistas da década de 50, que boa parte deles queria dar a nossa indústria do petróleo para os gringos. A briga do petróleo é nosso continua hoje, gente. E isso é uma questão de soberania nacional. Um país que não é soberano no seu grid energético, um país que não é soberano no seu grid de telecomunicações, ele não é soberano. Ele pode fingir que ele é soberano, mas se ele tentar pôr as manguinhas de fora, o pessoal puxa o plug da tomada, tá? Então é diante disso que nós estamos. O PPI foi uma grande vitória, mas a gente tem que entender que ele é a primeira vitória de uma série de batalhas que nós precisamos de ter. Durante também o período do Jean Paul agora, a gente teve a revisão de diversos contratos fraudulentos, de diversas vendas fraudulentas. De 40 e poucos, nós conseguimos salvar 30 e tantos. O ideal é que tivesse salvado as 40 e pouco. O ideal é que se reestatizasse boa parte daquilo que foi vencido. Agora, isso só vai acontecer com pressão popular, isso só vai acontecer com mobilização. Por quê? Porque não interessa ao capital que isso aconteça. Às vezes interessa. Por exemplo, no caso da Vibra, eles estão começando a ver que talvez não dê lucro assim. Quem sabe o Estado não pode fazer a gentileza de recomprá-la por 10 vezes o preço pelo qual ela foi vendida, para que o coitado que mora num chateau no Luxemburgo possa comprar uma nova ala de 50 quartos. Né? Nós vamos ver isso acontecer. Ainda assim, é preferível que o Estado brasileiro arque com a inconsequência dos vendilhões do templo e volte a ter o mínimo de soberania, do que a gente ficar nessa continuidade de uma exploração que se dá no povo. Nós vivemos num país, gente, onde a esmagadora maioria dos impostos são impostos sobre consumo. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que quem paga imposto de verdade, quem arca com o custo da manutenção, de transferência de riqueza do pobre para o rico é o pobre, tá? É o pobre. Quanto mais sobe os preços dos insumos básicos, mais vai subir também, em consequência, os impostos aferidos sobre consumo, só que a gente não cobra imposto sobre lucro. Tá? Então nós estamos vivendo numa pirâmide onde a transferência de renda do pobre para o rico, ela continua dia sim e dia também. São pequenas vitórias, mas que mostram que existe uma possibilidade de vitórias maiores. A gente precisa de organizar as massas populares para compreender isso. Por quê? Porque a esmagadora maioria das pessoas não tem ideia do que é o PPI, não tem ideia de como que é a formação de preço de mercado, não tem ideia de quais são essas quadrilhas que operam no nosso sistema. Né? E aí sempre vem o liberal chorando, desesperado, com o lucro, falando, agora ontem, inclusive, assim, criaram uma nova forma que eu acho maravilhosa, que estão tentando reestatizar via mercado. A reestatização via mercado. Olha que absurdo. A Petrobras, em vez de ser não competitiva, será uma empresa competitiva. Em ela sendo uma empresa competitiva, ela tem uma possibilidade, porque ela tem o know-how, ela, por mais que tenha sido desmembrada, ainda tem uma grande fatia do mercado e uma capacidade produtiva que as outras não têm, de fazer um preço muito melhor do que o preço dos estrangeiros. E sabe qual que é a dor que dói no coração do liberal? É que o estrangeiro, em vez de comprar 3 Maseratis esse ano, vai comprar só 2. Porque não é que ele vai falir, ele vai ter que cortar no seu lucro.
Olha que coisa triste, olha que coisa terrível. Gente, a gente tem que lutar pela Petrobras, é dia sim e dia também, né? Falar de estatização via mercado, estatização às avessas, é assumir que o despreparo dessas empresas é tão grande para enfrentar um mercado minimamente competitivo que o que a gente tinha antes era a garantia de oligopólios estrangeiros contra o grosso da população. O que a gente tinha antes era uma política pública de transferência de renda do brasileiro médio para o bilionário estrangeiro, sendo capitaneada pelo próprio Estado brasileiro. Essas são as pessoas que se vendem como nacionalistas. Essa é a pessoa que fala Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. Que Brasil é esse? Né? É o cara que fala isso, mas chega no Donald Trump e fala I love you. É o nacional entreguismo.